dinheirinho? Então, olha só. Sim! Então, tá bom. Então, pessoal, vamos dar continuidade. Terminando a lição do dinheirinho, nós vamos revisar a letrinha H. Essa semana estamos aprendendo o H, não é isso? Então, ok. Então, terminamos a lição na apostila Anglo. Vamos só finalizar nossa aula agora, ok? Tá, tudo bem. Então, todo mundo com a apostila exercitando. Tá? Todo mundo que terminou a lição do dinheirinho faz assim, ó, para mim ver se todo mundo fez. Deu tempo? Ok. Deu tempo concluir a lição do dinheirinho. Agora, olha só. Vamos fazer uma revisão da letrinha H, não é verdade? Da letrinha H. E nós vamos fazer a leitura, ok? Vamos ler rapidinho aqui, porque eu sei que vocês são espertos e vocês já se lembram como se pronuncia a família do H, tá? Então, lembrando que o H é uma letrinha muda e nós vamos falar o H mais A, que fica A. Então, fala A. Ok, estou acompanhando vocês aqui pela tela. H mais E, fala E. H mais I. H mais O, ó, H mais O. H mais U. Muito bem, olha só como vocês estão espertos. Todo mundo já sabe a família do H, não é isso? Ó? A, E, I, O, U. Essa é a família do H. E o que eu quero de vocês? Olha só, eu quero que vocês façam para mim essa lição de casa depois que o vídeo acabar. Quando a professora finalizar o vídeo, vocês vão fazer a lição de casa na página 68. Então, separa aí para fazer daqui a pouco. Eu tenho a família do H, ó, A, E, I, O, U. E eu vou ligar para as palavras que começam com a família do H. Ok? Então, vamos lá. H mais A, você vai procurar aqui, ó. Qual que começa com H mais A? E você vai ligar. H mais E, você vai procurar, ó. E, de helicóptero. H mais I, de hipopótamo. H mais O, de homem. E H mais U, de Hugo. Ok? Vamos deixar essa lição para daqui a pouco, porque agora, ó. Agora eu tenho para fazer com vocês, ó, uma conversinha muito legal, tá? Sobre os joguinhos do Matchfic. Vocês estão jogando? Eu sei que vocês estão jogando porque eu estou acompanhando, eu estou vendo tudo, tá? Então não deixem de jogar. O importante não é você ficar em primeiro lugar, tá? O importante é você fazer. Se você fizer todo dia um pouquinho de jogo do Matchfic, você vai ficar esperto nos conteúdos de matemática. E esses joguinhos também fazem parte do nosso conteúdo. Então, o joguinho não é só para você distrair, perder tempo, não é isso. O joguinho é conteúdo de matemática. Então, eu sei que vocês estão jogando e a professora está lá acompanhando. E vamos ver como que está o placar. Eu peguei o placar dos últimos 15 dias. No Jardim 2A, olha só, o Gustavo Lopes está com 80 estrelas. O Lucas Rodrigues com 54, a Melissa com 48 estrelas, o Miguel, a Manuela com 40 e o Nicolas com 36. Aí tem mais, eu consigo acompanhar. Então, essa semana, tá? Eu fiz um ranking. Olha o meu ranking dessa semana. Eu fiz um ranking de os 5 primeiros lugares. Parabéns para o Gustavo Lopes, Lucas Rodrigues, Melissa, Manuela Jesus e Nicolas. E do Jardim 2C, ó, vamos ver do Jardim 2C, da turminha da tarde. Tá? Olha só o ranking do Jardim 2C. O Rafael está com 87 estrelas, o Pietro com 80,
o Matheus Estevam com 75 estrelas, o Miguel Alves com 67 estrelas e o Henrique Greco com 65. Então, o ranking do Jardim 2C ficou assim, ó. Parabéns para o Rafael, Pietro, Matheus Estevam, Miguel e Henrique. Tá? Vocês estão entre os 5 primeiros lugares. Só que assim, pessoal, olha aqui na tela. Eu não quero vocês só competindo para chegar em primeiro, não é isso. O importante é que vocês façam os jogos e vocês aprendam com esses jogos, ok? Então, vocês continuem jogando, mesmo que você não esteja entre os 5 primeiros, mas, ó, semana que vem eu não vou fazer assim. Semana que vem eu vou fazer diferente. Semana que vem eu vou mostrar na tela todo mundo que está jogando, tá? Ô, Guilherme, não fica assim bravo, porque o importante não é chegar em primeiro, o importante é você aprender, tá? Então, a professora fez esse incentivo para fazer vocês irem jogar. E agora que vocês já estão jogando, eu vou fazer diferente. Na próxima semana, eu vou mostrar todo mundo na tela que está jogando, tá? Não vou mais colocar colocação. Era só um incentivo para vocês poderem jogar, tá? Mas eu quero parabenizar todo mundo que entrou, eu quero parabenizar todo mundo que jogou, tá? Mas o importante é você aprender. E eu quero falar também um parabéns para uma aluna, ó, que além de ver o ranking da turma, para você ver como a professora está de olho em vocês que estão jogando. Além de ver o ranking da turma, que é do Jardim 2A e do Jardim 2C, eu consigo ver também o placar da escola, ó. Esse é o placar da escola, de toda a educação infantil. Eu consigo ver quem que está em melhor em toda a educação infantil, que é o Jardim 1, Jardim 2, tá? Então, mostra para mim, ó, da educação infantil, a Bianca Nathalie foi a que mais jogou. Ela está com 626 estrelas. Não é legal isso? A Bianca Nathalie conseguiu 626 estrelas. E a Bianca Nathalie, ó, de tanto ela jogar, ela está em número 1 da escola. De toda a escola, a Bianca Nathalie foi a que mais conseguiu estrelas. Tá? Então, ó, quero dar um parabéns especial para a Bianca, que está jogando. E com isso, a Bianca também está aprendendo. E todos vocês que jogaram também, tá? Vocês vão continuar jogando, tá? Não só porque você não é o primeiro, mas sempre que você joga, ó, a cada tempinho do seu dia que você tira para você jogar, você aprende um pouquinho mais, tá? Então, eu quero ver se vocês vão continuar jogando. Combinado? Deixa eu ver vocês aqui na tela. Vocês vão continuar jogando? Ok, continua jogando e parabéns para vocês. Pessoal, ó, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, tá? Agora, olha só, eu vou contar para vocês uma história. Essa história é do socioemocional. Nós vamos trabalhar um sentimento aqui nessa história, tá? Lembra que toda quinta-feira eu contava para vocês uma história e nós conversávamos, fazia uma roda de conversa sobre as emoções? Então, vamos lá. Ó. Eu separei uma historinha para vocês e nessa historinha, ó, só um minuto. Nessa historinha, nós vamos falar sobre o medo. A professora tem medo de algumas coisas, mas nós podemos aprender a superar os nossos medos. E eu vou contar uma historinha para vocês e depois eu vou deixar vocês falarem do que você tem medo, tá? Então, ó, separa para mim uma folha em branco aí. Separa para mim uma folha em branco. Pede lá para a mamãe pegar no kit. Mamãe, pega lá no kit uma folha em branco e deixa aí fácil, que depois, ó, você vai desenhar do que você tem medo. Combinado? Então, vamos lá. Enquanto vocês separam aí uma folha em branco, eu vou preparando uma história para vocês. Ok? Todo mundo preparado? E depois que eu contar a história, eu vou deixar vocês falarem do que vocês têm medo. Vamos lá? Vamos lá, então. Olha só. Todo mundo olhando para a tela agora, ok? Olhando para a tela. Essa história, ó, essa história é de Ruth Rocha. Tá?
essa história de Ruth Rocha. E nessa história fala assim, ó, eu tenho medo, mas eu dou um jeito. O nome da história é Tenho medo, mas dou um jeito. Então, primeiro você vai olhar os desenhos, depois você faz o seu. Tenho medo, mas dou um jeito. Olha só, eu tinha medo de atravessar a rua. Eu tinha medo de atravessar a rua. Eu tinha medo de ser atropelado. Vocês estão vendo ó, o menininho com medo? Sim? Vocês estão vendo? Faz um joinha para a professora, ok? Ele tinha medo de atravessar a rua. Por quê? Porque ele tinha medo de ser atropelado. Olha lá o carro. Por isso que nós não devemos atravessar a rua sem a companhia de um adulto. Mas ele aprendeu que para atravessar a rua com cuidado, ele tinha que olhar para os lados e ele tinha que atravessar na faixa e obedecer o sinal. Então, se ele obedecesse ao sinal aqui, ó, quando está vermelho, parar, ele não ia ser atropelado, porque os carros iriam parar e ele poderia atravessar. Eu tinha medo de subir no alto, porque uma vez eu levei um tombo. Então, ó, ele tinha medo de subir nas coisas altas porque uma vez ele tomou um tombo. Mas agora eu tomo bastante cuidado quando eu subo em alguma coisa. Eu tinha medo de água porque uma vez eu levei um susto quando eu caí dentro d'água. Mas agora eu sei que a gente pode ficar no rasinho, pode usar uma boia ou pode aprender a nadar. Eu tinha medo de fogão. Porque uma vez eu fui ver se estava quente e estava quente. Mas agora eu sei, usando com cuidado, a gente pode fazer ótimas no fogão. Ó, só usar uma luva. Ou criança não pode mexer em fogão, ó, sempre com a ajuda de um adulto. Eu tinha medo de faca, de tesoura, porque uma vez eu cortei o dedo. Mas agora eu aprendi como é que a gente usa a tesoura para não ser perigoso. Ó, ele aprendeu a usar a tesoura e usa a tesoura só nas lições. E não fica brincando com a tesoura, porque tesoura não é brinquedo. Eu tinha muito medo de tomada, que uma vez levei um choque. Olha que perigoso mexer na tomada. Não pode tocar na tomada. Mas aí ele aprendeu que não tem nada que brincar com tomada, porque tomada é bom para ligar o som ou a máquina de fazer o bolo. Tomada é para ligar os eletrodomésticos e tomada também não é brinquedo. Mas afinal, ter medo serve para alguma coisa? A gente ter medo serve para alguma coisa? Sim, serve sim. Porque tem coisas que são perigosas, mas a gente pode aprender como mandar nos medos. A gente pode aprender como mandar nos nossos medos. Então, agora nós vamos conversar, tá? Nós vamos conversar. É importante ter medo dessas coisas? Sim. Por que nós temos que ter medo? Porque essas coisas, elas são perigosas. Tomada, fogo, tá? Fogão, tá? São coisas perigosas, mas nós temos que aprender a tomar cuidado, ó, subir em coisa alta é perigoso, tá? Não pode fazer essas coisas. E esse menino, ele tinha medo das coisas, só que quando ele foi crescendo, ele foi aprendendo a tomar cuidado e não mexer com coisa perigosa, não mexer com tesoura, não mexer com tomada, não mexer no fogão, não é isso? Então, é certo ter medo das coisas, tá? É certo, porque a gente pode se machucar. Só que tem outras coisas também que a gente pode ter um medo. Por exemplo, a professora. Eu tenho medo, vou contar para vocês um segredo. Sabe do que eu tenho medo? Vocês querem saber? Eu tenho medo de barata. A professora corre de medo de barata. Eu não posso ver uma barata que eu saio correndo. Mas a barata, ela não faz nada, ela é pequenininha, mas mesmo assim eu tenho medo. Mas a gente tem que aprender a controlar o nosso medo. Ó, tem pessoas que têm medo de escuro, tem pessoas que têm medo de alguns bichos, tá? E nós vamos aprendendo a controlar o nosso medo, porque o medo também é bom. O medo ajuda a gente a se conhecer melhor. E a gente vai se conhecendo melhor e vai superando os nossos medos, ok?
Então vamos lá, eu vou liberar o microfone de vocês para vocês falarem para mim do que vocês têm medo, tá? E depois vocês vão fazer um desenho do que vocês têm medo e me mandar esse desenho para me mostrar para vocês na próxima aula. Eu acho. Quem quer falar primeiro? Vamos lá, vamos numa ordem para ficar mais fácil, ó. Vamos numa ordem. Ó, a professora fala o nome e vocês falam, assim fica mais fácil. Clarice, do que você tem medo? Só um minuto. De barata, igual a professora? Clarice, ativa seu som. Miguel, espera um pouquinho que já vai ser a sua vez de falar. Tá? Espera um pouquinho, Miguel. Clarice, fala de novo. Tenho medo de barata. Clarice, pega uma folha em branco e desenha aí para mim. Desenha, coloca seu nome e desenha. Bianca, você tem medo de quê? Bianca? Escuro. De escuro? Escuro. É, mas sabia que, olha só, Bianca, sabia que pode superar o medo do escuro? Olha só, o que você pode fazer quando você tiver o medo do escuro? Deixa um abajur ligado ou uma luzinha ligada à noite. Aí vai te ajudar no medo do escuro, ok? Tá bom? Lucas, fala pra mim do que você tem medo. Eu tenho medo de fogão. De fogão? Sim. Eu já até tô fazendo fogo aqui. Eu tô desenhando que eu quebrei. Ah, tá. Lucas, o fogão é perigoso, tem que ter medo mesmo. Só que nós devemos tomar cuidado. Quando a mamãe estiver cozinhando, não fica perto, não põe a mão, ok? Ok? Agora vamos ouvir o Miguel. Fala, Mi. Isabel, Oi. eu tenho medo da escada. Tenho medo da escada? Derrubar. Ah, porque a escada é perigosa, é isso? Tem que tomar cuidado. Isso. Então você desenha para mim a escada, Miguel, por favor? Desenho mais. Você é escada, Miguel. E é só tomar cuidado, Miguel. Não precisa ter medo da escada. Você consegue superar seu medo você tomando cuidado, ok? Toma mais cuidado quando você estiver numa escada. Desce devagar, degrau por degrau. Guilherme, fala para mim do que você tem medo. Eu tenho medo de escuro. Por que você tem medo do escuro, Guilherme? Já aconteceu alguma coisa que você queira falar? Eu tenho muito medo. Que às vezes a minha mãe e meu pai, nós assistimos filme de terror, aí eu fico com medo que a porta do meu quarto, ela tá aberta. Aí ali tem um corredor, mas não tem porta. Aí fica aparecendo um reflexo toda hora. Guilherme, olha só, medo do escuro não é só você que tem. Tem pessoas adultas que também têm medo do escuro, tá? É normal nós termos medo, tá bom? O medo... É para não dormir sozinho. Tem medo de dormir sozinho? Não. Ô, Guilherme, sabe onde o medo fica escondido? Olha só. Deixa eu te falar uma coisa, olha pra tela. Gui, o medo, ele fica escondido dentro da gente, ó. Tá? O medo, ele fica aqui, ó. Ainda me agarrada com o papai. O medo, ele fica aqui, ó, escondido aqui dentro. E se você ter coragem, você consegue vencer o seu medo. Você tem que ser forte. E quando tiver escuro, você fica longe do escuro ou coloca uma luzinha perto de você. E manda esse medo embora, ó. Show! Mas eu não tenho lanterna. Mas é normal ter medo. Ó, nós não devemos ter vergonha de falar dos nossos medos. Porque medo é uma coisa normal. Todo mundo tem medo de alguma coisa, tá? Inclusive, até a professora tem medo. Então, vamos lá, vamos continuar. Você vai desenhar um escuro aí na sua folha, tá bom? Desenha aí um escuro, que agora a professora vai conversar com outro coleguinha. Vamos na ordem. Luca Vicari.
Pessoal, ó, desativa o som de vocês, só ativa quem a professora pedir, ó. Luca, do que você tem medo? Escuro. De escuro também? Eu acho que a maioria dessa sala tem medo de escuro, hein? Nós vamos ter que vencer esse medo. Luca, você vai fazer um desenho bem bonito para a professora? Sim? Sim. Sim, faz um desenho, tira uma foto, que depois eu vou colocar lá para você me enviar. Hã? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então vamos lá. Ó. Santiago, você tem medo de quê? Ativa o microfone. Eu tenho medo de aranha. Ah, de aranha. Geralmente esses insetos, aranha, barata e também outros animais como cobra, dá medo nas pessoas, não é? Porque eles são perigosos, é verdade. Mas é normal ter medo, tá bom? Vocês têm que entender que é normal a gente ter medo, mas a gente tem que ter coragem para vencer o nosso medo. Não pode ficar nervoso, chorar, tenta ser forte. É só a gente ficar longe do medo, ok? Quando aparecer uma aranha, você fica longe, tá bom? Tudo bem. Tudo bem, faz um desenho bem lindo para a professora. Vamos continuar aqui, ó. Pietro, do que você tem medo? Pietro. Quer falar, Pietro? Tá pensando? Se estiver pensando, depois você fala. Ainda não sabe, né? Eu tenho De nada. Será que não existe alguma coisa que você tenha medo? Alguma coisa que deixou você com medo? Pode ser uma situação, tá? Medo de ficar sozinho. Tá? Alguma vez você já ficou sozinho? Às vezes não pode ser um objeto, mas pensa numa situação. Você pode ter medo de cair quando você está correndo, pode ter medo de outras situações também. Ó, vai pensando aí em alguma coisa que você já sentiu medo, tá bom? Daqui a pouco você me fala. Melissa já falou? Melissa? Fala, cara. medo de escuro, tia. Ah, medo de escuro. Ok, faz um desenho bem lindo. Isadora, do que você tem medo? Isadora Santana. Calma aí que o seu áudio não está saindo para a professora. Ativa o som. Tem medo de quê, Isadora? Escuro. De escuro. Faz um desenho para mim, tá, Isadora? Eu vou esperar seu desenho. Gustavo Lopes. Do que você tem medo? Eu tenho medo de ficar sozinho. Ah, medo de ficar sozinho. Ninguém gosta, né? Nem eu também. Mas, às vezes, se for preciso ficar sozinho, ó, tenha coragem, Gustavo. E vamos vencer esse medo, tá? Se por Eu acaso... tenho medo. Hum. Eu tenho medo de eu dormir no outro. No outro quarto? Sim. E também quando eu também tenho medo de que a mamãe sair e eu ficar sozinho. Ah, ok. Mas você já tá ficando um rapazinho, não é verdade? Você tem um irmãozinho menor. Então, se por acaso você ficar no quarto sozinho, olha aqui pra Pro. Se por acaso você ficar no quarto sozinho, você vai crescer, ó, e você vai ter coragem, vai vencer o seu medo e manda o medo embora. Porque o medo, ele é assim, Gustavo, ó. Quando você tem medo, ó, escuta, Gu. Quando você tem medo, ele fica dentro de você. Quando você fala que você tem coragem, fala assim, ó, eu tenho coragem, esse medo vai embora. E ele vai embora, ó, você nem percebe. É só você falar assim, ó, eu tenho coragem. E quando você perceber, o medo não existe mais. Nós mesmos que criamos nossos medos, sabia disso? Se você tiver coragem, o medo vai embora que você nem percebe, tá bom? Então, vamos aprender a superar esse medo de ficar sozinho. Quando você precisar ir no quarto fazer alguma coisa que é sozinho, você fala assim na sua cabeça, assim, ó, eu não tenho medo, eu tenho coragem. Fala assim, eu tenho coragem que o medo vai embora, ok? Dá para fazer isso.
Dá, claro que dá. É só você querer, ó. Pode contar na cabeça, dá pra contar só na cabeça. Conta. Um, dois, Isso, isso mesmo, vai na cabeça, ó. É tudo tá na nossa cabeça e no nosso coração. É a gente que cria o medo. E esse medo, ele vai embora com o tempo, tá bom? Ô tia, Oi. como eu vou desenhar? Você desenha assim, ó, um ambiente que você não tem medo de ficar no quarto sozinho. Desenha você sozinho. Desenha o seu quarto e desenha você. Tá bom? E você pede a ajuda da mamãe e escreve assim, ó, sozinho. Escreve do que você tem medo, de ficar sozinho. Tá bom? Obrigada. Manuela Jesus, do que você tem medo? Eu tenho medo de escuro. Ok, é normal. Tá? Então você faz a mesma coisa que a Pro falou, ó. Fala pra você mesmo assim, ó. Não tenho mais medo, não tenho mais medo, que o medo vai embora. Você fala assim, eu tenho coragem. Tá bom? Tá. Quanto mais você pensar, só você pensar que não tem medo, o medo vai embora. Vamos ouvir o Pietro? Eu acho que agora o Pietro pensou numa coisa. Pode falar, Pietro. Diga. Aranha. Oi, Pietro. Aranha. De aranha? Tá bom. Então você desenha aí a aranha, porque a aranha ela é perigosa também, não é? Ela pode picar e aí tem aranha que é venenosa. Isso mesmo. Agora o Matheus. Matheus, do que você tem medo? A tia não tá te ouvindo, Matheus. Eu não tô te ouvindo, Matheus. Fala de novo, ativa o microfone e fala. Eu tenho medo de ficar sozinho no escuro. Mas a luz que tem no meu quarto, a luz dele é muito pequena, não alcança até mim. Daí eu fico com medo. Daí eu também tenho medo de bicho. De alguns bichos? Tá bom. Então, sabia que quando a gente fica falando dos medos a gente tem que assumir nosso medo, tá? A gente não pode ter vergonha de falar do medo. Quanto mais você vai falando do medo, o medo vai acabando, porque o medo é a gente que cria, tá? Então, vocês têm que aprender a superar os medos de vocês. Vamos lá, Manuela Félix, fala pra mim do que você tem medo. Medo da cobra. De cobra? Nossa! Você já desenhou a cobra? Ai, que legal. Manu, escreve o nome cobra. Tô vendo, seu desenho ficou lindo, Manu. Pede a ajuda da mamãe, escreve o nome cobra e põe seu nome, tá bom? Põe seu nome na folha. Camila, do que você tem medo, Camila? Eu também tenho medo. Eu tenho medo do escuro. Do escuro? Você consegue fazer um desenho do escuro? Aí, ó, desenha do seu jeitinho. Escreve seu nome, desenha do seu jeitinho. Tá bom? Eu também tenho medo de aranha. De aranha, pode desenhar as duas coisas, tá bom? Agora que vai falar é a Lorena. Tá. Agora é a Lorena. Eu tenho medo de barata e grilo. Barata e grilo? Desenha os dois pra mim. A Pro também tem medo de barata, Lorena. Eu ainda não consegui superar esse meu medo. A professora não conseguiu ainda. Nós duas. Então, vamos lá. Quem falta falar? Quem falta falar? Todo mundo falou? Sim? Vai lá, senão sim. Sim, tá bom então. Pessoal, ó, eu vou deixar vocês desenhando, hein? Desenha aí o medo de vocês, escreve o nome na folha, que eu vou colocar lá no campo tarefas para vocês me mandar o desenho, ok? Tá? Pode desenhar, podem fazer tudo direitinho. E agora eu vou ficar conversando com vocês. Eu tenho mais 5 minutinhos pra gente ficar conversando, tá bom? Olha só, eu tenho medo, mas eu dou um jeito. Qual é o jeito que a gente pode dar o nosso medo? Tendo coragem e superando o nosso medo, tá bom? Vamos ter coragem, ó. Vocês vão desenhar numa folha sulfite do que você tem medo. Olha só, as crianças todas estão desenhando do que você tem medo, tá?
E, ó, pessoal, para todo mundo que já terminou, ó, parabéns e até amanhã. A aula de hoje acabou, ó, parabéns. Não esquece de entrar lá no Rabbit, tá? Que lá vai ter uma live daqui a pouquinho. Vocês vão poder assistir o Cavalinho Azul. Quem quiser ir lá assistir a live, ok? Eu vou colocar de novo para vocês verem qual é o site que vocês vão entrar. Lindo seu desenho, Miguel, eu tô vendo. Miguel desenhou a escada. Parabéns, Miguel. Olha só. A live vai ser aqui, ó. visitas.rabbit.mkt.com.br/kids-clube. Vão lá assistir a live do Cavalinho Azul, tá bom? Se quiser anotar aí, ó, vai assistir, ó. Grupo Rabbit Kids Clube, tá? Vocês podem ir lá ver. Olha, pessoal, tchau e até amanhã. Tchau e até amanhã. Fala tchau pro. Tchau, Pro. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau, Pro. Miguel, eu te espero amanhã de novo, tá? Espero todo mundo. Tchau, Bel. Ei, tchau. Tchau. Não esquece de me mandar um desenho. Nossa, que rápido. Beijo para todo mundo.